Olá! Sejam bem-vindos a mais uma dica a respeito do Tupi Antigo. Para quem não me conhece, eu sou Almir Aruguá e vou estar com vocês durante esses minutos, passando mais alguma dica sobre a gramática do Tupi Antigo. Muito bem, hoje nós vamos estar com Arivo e Ari, é o que nós estamos vendo na tela, tá? Os dois, tanto um como o outro, tanto Ari como Ario, eles implicam sobre, ele indica sobre. Ari, sobre um lugar preciso, sobre um lugar específico, tá? E Arivo, sobre um lugar difuso, sobre um local que não é preciso. Então eu tenho Ari, posição precisa, tenho Arivo, posição imprecisa, lugar impreciso, tá? Então eu tenho Guirao Eiko Ita Ari. Repita comigo. Guirao Eiko Ita Ari. Isso. O pássaro está sobre a pedra. O pássaro está sobre a pedra. Ele está sobre aquela pedra, tá? Lugar específico. Posição precisa. Guirao bebê virá Arivo. Repitam comigo então. Guirao bebê virá Arivo. O pássaro voa sobre as árvores. Então, ele voa sobre as árvores. Então, não é um lugar preciso. Não é uma posição definida. É sobre ele estar voando, não é? Então, vou repetir a primeira expressão e a segunda, e você tenta falar comigo procurando se aproximar o máximo da pronúncia, tá? Guirao Eiko Ita Ari. Guirao Eiko Ita Ari. Guirao bebê virá Arivo. Guirao bebê virá Arivo. Muito bem. Continuando, nós temos o verbo irregular entrar. Ike, eike. Então, esse verbo, ele é um verbo irregular. Ele é feito de duas formas. A forma ike, conjugada no modo indicativo. E nós vamos ver esse mesmo verbo quando ele assume a forma substantiva, tá? Ele assume a forma substantiva, ele tem uma ligeira ou total diferença entre o primeiro termo. Então, ike é o verbo entrar. Então, aike, ereike, oike, oroike, iaike, peike, oike. Isso, né? Repitam comigo. Aike, ereike, oike, oroike, iaike, peike, oike. Isso, entras e assim sucessivamente. Quando este verbo assume a forma substantiva, ele muda. Ele então agora passa a ser eike. Esse T que aparece, né? Esse T que aparece antes dele, está indicando que na forma absoluta, quando não se refere a nada, somente a entrar, isso na linha substantiva, ele vai ter, esse T vai aparecer. Então vai ficar, como você está vendo aí, teike. Toda vida que você se referir a entrar, sem dizer de quem entrou, quem deixou de entrar, somente entrar, isso na forma substantiva, vai aparecer esse T, teike. Então fica xereike, xereike, minha entrada. Minha entrada, em tupi, seria mais ou menos meu entrar, tá? Xereike, indereike, seike, oike. Ou seja, vamos lá comigo então? Xereike, indereike, seike, oike. Então eu tenho minha entrada, sua entrada. E aí eu coloquei etc. porque
Pode ser orereique, yandereique, pereique, seique. Ou seja, nós, vós e eles. Continuando a linha de minha entrada, tua entrada, sua entrada, nossa entrada, e assim sucessivamente. Então eu tenho ele, quando ele diz entrada ou entrar ou entrada, ele vai aparecer o take care, será take care, entrar ou entrada, take care. Muito bem. Quando ele for minha entrada, xerê, o T, como ele é irregular, o T vai virar R, tá? Então, xereique, com primeira pessoa e segunda pessoa. Xereique, indereique. Quando for para a terceira pessoa, tanto plural, singular como plural, vai ser seique, tá? Seique. Isso para o singular e isso para o plural, tá? Ele é pluriforme somente na forma substantiva. Na forma substantiva ele é pluriforme, portanto ele vai receber aquelas marcações, como nós já vimos em vídeos anteriores, eu falando sobre o substantivo pluriforme, tá? Nós temos também outro verbo irregular, o verbo vir, iur, ura, ele é TT. O que é TT? TT é que quando ele estiver na forma substantiva, ele vai aparecer vinda. Vinda, vir, será tura. Vir, vinda, será tura. Isso na forma substantiva. Tura. Quando ele for para a primeira e segunda pessoa, será rura. Quando ele for para a terceira pessoa, será tura também. O que não aconteceu com o verbo anterior, que na terceira pessoa apareceu um S. Só que aqui, como ele é TT, na terceira pessoa vai aparecer T. Então vamos lá. Vamos lá para o modo indicativo, né? Iur, verbo vir. Ele é um verbo ditemático. Por quê? Porque na terceira pessoa, pode observar, na terceira pessoa ele muda, tá? Our, tanto plural como singular. Então vamos lá comigo, vamos procurar falar, se aproximando o máximo possível da pronúncia. Aiur, ereiur, our, oroiur, iaiur, peiur, our. Vamos repetir? Aiur, ereiur, our, oroiur, iaiur, peur. Peur, o, ur. Tá bom? Vamos lá. Vamos de novo, então. Aiur, ereiur, our, oroiur, iaiur, peiur, our. Isso. Agora ficou bem bacana. Muito bem. Quando ele for precisar, quando precisar que ele apareça, vir, vinda, na forma substantiva, então o que vai acontecer? Ele é TT, ele vai mudar, não é? E vai ficar tura. Então, como é que eu vou dizer então minha vinda? Cheirura, indeirura, tura. Tá vendo que na terceira pessoa ele aparece com T? Por quê? Porque o tema lá em cima já mostrou para nós, né? Os dois Tzinhos mostrou que na terceira pessoa ele recebe um T. Então, cheirura, indeirura, tura. Orerura, yanderura, perura, tura. Então, no singular e plural, a terceira pessoa, ele vai aparecer o T de tura, tá? E eu tenho oura, sua própria vinda, tá? Oura, sua própria vinda, oura. Muito bem, vamos repetir então? Cheirura, indeirura, tura, orerura, yanderura, perura, tura. Beleza? Continuando aqui, eu tenho adjetivo pluriforme. Nós já aprendemos em um outro vídeo que o adjetivo, o substantivo, ele pode virar adjetivo, tá?
Ele pode virar adjetivo. Como é que ele vai virar adjetivo então? Então eu tenho, isso nós estamos trabalhando com os pluriformes, né? Eles têm uma peculiaridade própria deles. Então eu tenho o substantivo a ira. Lembre-se que ele é TT. Ele vai seguir a mesma regra da anterior, né? Primeira pessoa, a forma absoluta sem se relacionar com nada será T. No caso, ta'ira, será filho sem se relacionar a nada, filho só, palavra. E aí, quando ele for para a terceira pessoa, seu filho ou filho dele, vai aparecer o T, que será ta'ira também, tá? Os dois Tzinhos indicam isso. Então, eu tenho o substantivo filho, ta'ira. Muito bem, filho de homem, porque tem essa questão na língua tupi. Filho de mulher, filho de homem. Filho de mulher, a mulher vai chamar o filho de membira, membira. E o homem vai chamar o filho de ta'ira, certo? Vamos lá. Então temos xeraira, inderaira, ta'ira. Oreraira, yanderaira, peraira, ta'ira. Então veja que ele seguiu na terceira pessoa do singular e do plural. Ele usou o ta'ira, ele usou o T, e não o S, como nós vimos quando tem apenas um T, tá? E aí eu tenho o aira, seu próprio filho, o aira, seu próprio filho, tá? Ou filho dele. O que nós aprendemos? Aprendemos que o A, quando ele não tem acento, em vídeos passados, quando o A não tem acento, esse A é substantivador, essa vogal A é substantivadora. Ela faz com que aquela palavra vire um substantivo. Quando ela tem acento, o A acentuado, I, O, U, mesmo que o I, O, U não tenha acento, mas faz parte do tema. Somente é substantivador a vogal A sem acento. Tá? As demais com acento, elas vai assumir a posição de tema, tá bom? Então tem que prestar atenção nisso. Então eu tenho a ira, ta'ira, filho, e o A não é acentuado. Então, para que o substantivo vire adjetivo, esse A vai desaparecer. Então veja como ele ficou agora sendo adjetivo. Eu sou filho, pode ser traduzido desse jeito, ou eu tenho filho, xera'i, xera'i, tá? Então, xera'i, indera'i, ta'i, orera'i, andera'i, pera'i, ta'i. Então veja que eu sou filho, tu és filho, ele é filho, e assim sucessivamente. Vamos repetir comigo? Tanto substantivo, tem que procurar se aproximar o máximo possível da pronúncia, tá? Vamos lá. Ta'ira, isso. Xeraira, inderaira, ta'ira. Oreraira, yanderaira, peraira, ta'ira. Muito bem. Vamos agora para o adjetivo. Xeraü, inderaü, ta'ü. Oreraü, yanderaü, peraü, ta'ü. Isso, muito bem. Nós fizemos, não é? Eu sou filho, tu és filho, ele é filho. Nós colocamos entre parênteses, sou, és, porque em tupi não existe essa nomenclatura, tá? Não existe. Então fica somente eu, filho, tu, filho, tá? Tupi não existe. Em língua portuguesa que existe essa nomenclatura e a gente faz essa correlação. Muito bem. Ainda continuando sobre os adjetivos pluriformes, eu tenho tessá. Veja que tessá, ela é T. Tá? Veja que filho é TT. Veja que tessá é T. Então, tessá vai ter T apenas na forma absoluta. Apenas olho. Olho, sem se referir a nada. Tessá. Olho, sem se referir a nada. Tessá. Então, quando eu digo meu olho, xereçá, endereçar. Quando vai ser o olho dele, cessar.
Tá vendo a diferença? Que quando é um T só, é somente o olho sem se referir a ninguém. Quando se refere a alguém, da primeira pessoa, na segunda ou na terceira, primeira e segunda pessoa R, plural e singular, terceira pessoa singular e plural é o S, tá? Então vamos comigo então. Xereçá, endereçar, cessar, orereçar, yandereçá, pereçá, cessar. Meu olho, teu olho, seu olho, nosso olho, vosso olho, seu olho, tá? Ou, e ainda temos oessá, seu próprio olho ou olho dele próprio, tá? Seu próprio olho dele próprio. Quando eu vou transformar o substantivo olho em um adjetivo, observe que nós falamos anteriormente que é só para o A que não tem acento, ele cai, mas nesse caso aqui, A tem acento. Eu quis trazer isso para vocês verem a... Então, o que é que vai indicar quando ele é substantivo ou quando ele é adjetivo? É o contexto. O contexto é que vai indicar isso. Você olhando o contexto, você vai ver que ela está se referindo a um substantivo ou se está se referindo a um adjetivo. Tá bom? Então eu tenho xereçá, vai seguir a mesma coisa como se fosse substantivo. Por quê? Porque não muda nada. O A é acentuado, então esse A permanece da mesma forma na linha substantiva e da mesma forma na linha adjetiva. Tá bom? Só que aí você vai ter um outro. Eu tenho olho, tá? Eu tenho olho, tu tens olho, e assim sucessivamente, tá bom? Então, quando ele não tiver acento, quando o A não tiver acento, só com a vogal A, vai cair. As demais vogais, inclusive até o próprio A acentuado, permanece, como é o caso que nós estamos vendo aqui.